Quem vai ser o louco dessa jornada? Então, eu. E você já sabe um tema específico? Tema? Temos que ter um tema. Posso colocar um tema? Pode. O trauma que você viveu na época do Zé Graça, de ser o maior canal do mundo, de um dia pro outro e de repente não ter mais nada. Ah, sim. É um belo tema. É um tema. É um bom tema. Não é tão antigo, mas é um tema interessante. Ou pode ser o tema, então, da sua infância na escola, o bullying. Também tem que ter uma... acho que o do Zé Graça fica melhor porque a galera já Sabe, né? sabe mais. Uhum. Aí fica mais... E obviamente você pode explicar essa questão sua que você tem e tal. Acho que de repente você pode fazer um recap. Sim. Não? Então, o que acontece é o seguinte, algumas pessoas ainda não sabem, mas, como diria Alexandre Terminator, eu tive começou no final de 2006, no final de 2005, na verdade, e o canal do Zé Graça na parte de humor, que nem aparecia, não tinha esse rosto, era um canal que eu fazia em off. E de 2009 até 2012 ele chegou a ser o primeiro canal mais assistido do Brasil, do YouTube, e o quinto canal maior do mundo. E eu perdi esse canal, que fazia mais de 60 milhões de views por mês. Para vocês terem uma ideia comparativa, o Paranormal faz 1 milhão de views por mês. Eu fazia 60 vezes o que o Paranormal faz, e eu já sou extremamente reconhecido na rua pelo Paranormal. Imagine um canal que tinha 60 vezes mais audiência. E esse canal foi perdido. Eu não consegui ganhar 1 centavo com esse canal, porque na época não monetizava o canal. E, na verdade, eu fiquei só com o sucesso oculto, que nem rosto eu tinha para fazer nada. Só tinha uma voz que era modificada e nem era a minha voz. Era uma voz robotizada que eu fazia no computador. E dali, provavelmente, ficou algum resquício, alguma dor, algum trauma. Provavelmente não, com certeza, né? Uhum. Tá bom. Mas vamos melhorar aí esse tema. Então, do que você quer se libertar? Olha, do medo, até para fazer o paranormal, do medo disso acontecer de novo. De eu ter uma coisa muito importante, mas assim, importante em níveis estratosféricos, e aquilo simplesmente sumir. Então, podemos dizer que é o medo do fracasso? É o medo do sucesso que fracassa. Exatamente. Tá bom. Então, deixa eu abrir o campo. Pode escolher uma pedrinha para ser você. Tá, essa aqui, ó. Deixa eu só mostrar no vídeo aqui. Isso que eu não sei nem qual é essa aqui. Parece um olho de tigre. Não sei. Tá mais pra jaspe, né? Jaspe. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos. Aí onde eu coloco? Coloca aqui no início. Antes do primeiro. Isso. E aí pode jogar os dados. Vamos lá. Vou jogar os dados Vamos aqui, lá. ó. Tá aqui, pode colocar Bora aí, ó. lá. 1. Parece que você tá fazendo diferente. Não é a mesma coisa agora no paranormal. Não. Sua postura, seu modo de agir, de pensar, de olhar para frente. Você parece que de alguma forma você já filtrou um pouco do que eu fiz de errado, entre aspas, tá? Claro. Do que eu poderia fazer melhor, e agora você já está agindo de uma forma diferente. Uhum. Parece que você está até mais rígido, assim, um pouco. Talvez a maturidade, talvez uma forma diferente
de fazer as coisas. Faz sentido isso que eu falei? Faz, sim, total. Faz sentido? Tá bom. Vamos ver o que mais. Vamos lá. 5. A gente cai aqui na casinha da ponte e ela convida a gente a olhar o que a gente precisa deixar para trás do passado. Então agora é o momento da gente conversar um pouquinho. Quando você perdeu o canal, né? Perdi. Quando você perdeu o canal, o que você sentiu? Eu já até falei uma vez, eu fiquei tão triste que eu fui para uma padaria com meu irmão para fingir que aquilo não aconteceu. Na verdade, eu tentei não enfrentar aquilo. Eu falei assim, vou fingir que não aconteceu isso. E aí eu abri um outro canal, que obviamente que demorou anos para ele voltar a ser o que era o canal grande. Você entrou em negação. Eu tentei driblar o meu Tentou cérebro, né? negar. Mas difícil. Não deu. Tá. Eu vou pedir para você fechar seus olhos. Sim. E aí você voltar lá naquele enorme portão branco perolado. Uhum. Então entra nele. E agora eu quero que você lembre exatamente o momento que você viu que perdeu o canal, o que você realmente sentiu. Era uma angústia, né? Horrorosa. É uma angústia terrível. Eu tenho medo disso até hoje, na verdade. Até qualquer dia da minha vida. Que eu ficava olhando de madrugada no laptop para ver. Para quem não sabe a história, você tem que receber 3 punições para ser jogado fora do YouTube. Eu tinha 2. Aí só faltava a terceira para eu cair. E aquilo me angustiava demais. E aí eu sempre ficava esperando o dia que isso fosse acontecer, né? Era uma coisa bem ruim, bem ruim. Tá. E aí se concentra nesse sentimento de angústia que você teve, tá? Uhum. Eu quero que você fale para mim se você lembra em algum momento da sua vida, antes desse dia de perder o canal, se você já se sentiu muito angustiado. Já me senti, com certeza. E qual é a memória mais antiga que você tem de sentir angústia? Olha, mais antiga eu não sei exatamente, mas uma que me veio rapidamente foi quando eu repeti de ano na 7ª série. 7ª série, você tinha mais ou menos uns 13 anos? 13 anos. Tá. O que mais você sentiu? Na 7ª série? Quando você repetiu. Quando você ficou sabendo que você repetiu. Foi horrível, porque foi o mesmo sentimento da perda de canal, é um ciclo. Exatamente o mesmo, porque na época não tinha internet, né? Uhum. E as pessoas ligavam. E eu perguntei para uns amigos meus, falei assim, mas se eu repetir de ano, o que vai acontecer? As pessoas ligam para sua casa e avisam. Porque no meu colégio tinha um quadro. Era um quadro de papel mesmo, que aparecia assim, aprovado, aprovado, aprovado em azul. E em vermelho ficava assim escrito, reprovado. E todo mundo, quando saía isso no quadro, ia lá olhar. E as pessoas que eram reprovadas, obviamente, que iam virar chacota, né? Daquela situação. Então eu ficava com angústia para receber esse telefonema. Eu ficava, será que eu vou receber esse telefonema ou eu vou passar vergonha olhando para o quadro, assim? Era o que eu... Do mesmo jeito que você sentia quando ficava esperando para ver se não tinha tomado... Um strike. Tá. E aí quando você soube que você repetiu, o que mais como você se sentiu naquele momento? Aquele menino de 13 anos, como que ele recebeu essa notícia? Muito mal. Eu lembro perfeitamente bem que eu estava com
prato da Duralex marrom, bem horroroso, aqueles pratos que não quebra nunca. E o telefone tocou e minha mãe atendeu. E ela fazia assim, tá bom, sim, tá bom. Aí eu falei, pronto, já era. E de fato era essa notícia mesmo, que era a notícia de que eu tinha repetido de ano. Tá. Exatamente isso. E repetir de ano significava o que para você? Você como um aluno, repetir de ano, o que isso significava para você? Isso significava, na época, né, que eu ia ser uma pessoa burra, com certeza. Porque se todo mundo passava, por que eu não passei? Tá. Mais algum sentimento que você consegue identificar nesse momento? Não, eu lembro muito bem da burrice. Eu falei isso. Eu falei isso pra mim mesmo. Eu falei, nossa, como eu sou burro. Como é que eu não consegui completar a 7ª série? E esse sentimento de se sentir burro, foi a primeira vez que você sentiu isso? Ou você já tinha sentido outras vezes? Não, foi a primeira vez. Eu me achava legal, rápido, inteligente. Não me achava burro, não. Mas ali eu me senti muito burro. Tá. Respira fundo. Se você pudesse agora acolher esse guruzinho de 13 anos que estava se sentindo burro, o que você falaria para ele? Eu falaria para ele ficar calmo, que no futuro, um pouco distante para ele, não tão breve, ele iria se dar bem, muito bem, que ele ia fazer as coisas que ele gosta, para ele ficar calmo, e que de jeito nenhum ele é burro, de maneira nenhuma, nenhuma. Tá, eu vou falando algumas coisas para você, e aí se fizer sentido para você e você quiser aceitar, é só você verbalizar sim, tá bom? Tá bom. Só um minuto. Você aceita liberar todo esse sentimento de angústia que você sentiu em ficar esperando por uma notícia não legal ou para uma notícia não legal chegar para você? Aceito, sim. Tá. Você aceita eliminar esse sentimento de que você é burro? Aceito. Tá. Podemos liberar também a sensação e o sentimento de fracasso? Podemos, sim. Tá. Só um minutinho. Podemos trazer a sensação mais elevada do que é ser inteligente? Sim, podemos. Tá. Podemos trazer para você que a partir desse momento você já se sente inteligente? Sim. E que a partir desse momento você já sabe como usar a sua inteligência no seu dia a dia de forma sábia e leve? Sim, podemos. Tá. Veio aqui para mim e ver se faz sentido para você, tá? Podemos liberar o medo de decepcionar os seus pais? Podemos. Tá, só um minutinho. Podemos liberar a sensação de incapacidade? Podemos. Tá, só um minuto, respira fundo. Tá vindo algumas coisas aqui pra mim, e aí se fizer sentido pra você, você fala assim, tá bom? Claro. Podemos liberar a necessidade da aprovação dos seus pais? Podemos. Tá.
Podemos liberar a sensação de que você não é bom o suficiente para os seus pais? Podemos. Tá. Podemos liberar a necessidade do sentimento de orgulho de ser filho dos seus pais? Podemos, sim. Tá. Tá vindo aqui para mim também. Podemos liberar a necessidade da aceitação dos seus pais? Podemos. Tá. Posso trazer para você que a partir desse momento você já se sente aceito pelos seus pais? Podemos. Que você já sente que seus pais se orgulham de você? Sim, podemos. Tá, só um minuto. Podemos liberar todos os tipos de choques, traumas e memórias flutuantes que todos esses sentimentos liberados até o momento tenham feito para você até os dias de hoje? Podemos liberar, sim. Tá, respira fundo. Volta de novo para aquela lembrança de quando você estava esperando a ligação da escola para saber se você tinha sido reprovado ou não. E fala para mim como você está se sentindo nesse momento em relação a isso. Sim, é uma coisa mais tranquila, porque você imagina, eu estudava num dos colégios, se não o mais caro, um dos mais caros de São Paulo. Então isso também era um grande peso para mim. Não era fácil, entendeu? E provavelmente meus pais se esforçaram muito para conseguir pagar esse colégio, porque era tido como um dos melhores colégios e às vezes rola essa pressão, né? Hoje que eu sou pai, eu entendo de um outro lado essa história. Mas como eu era uma criança de apenas 13 anos aproximadamente, eu queria ter essa aprovação, queria ter esse orgulho. E se eu era um repetente, automaticamente eu era uma pessoa ruim para eles, né? Eu era um peso morto lá que estava atrapalhando. E agora, lembrando de tudo isso e fazendo aqui esse jogo, claro, dá uma sensação mais tranquila de alívio, de como se tirasse uma pedra, assim, né, de dentro do meu peito, assim, uma coisa ruim, era uma coisa ruim. Agora eu tô tentando transformar isso numa coisa boa. Repete para mim de novo o que você falou antes do peso morto. Eu era um peso morto, né, porque se o meu pai e minha mãe tivessem pagando um colégio que era caro, e eu não consegui nem passar de ano, que era uma coisa que era o desejável na época, né? Então eu podia ter me sentido como um peso morto lá. Vamos liberar esse sentimento também de ser um peso morto? Vamos. Tá bom, só um minutinho. Vamos liberar a sensação de não merecer todo o esforço financeiro dos seus pais com a sua educação. Uhum. Tá. Só um minutinho. Respira fundo. Volta para essa lembrança e fala se tem alguma coisa que está te incomodando, alguma sensação, algum sentimento, algum pensamento. Como que você se sente nesse momento em relação a isso? Não, só quero avisar para mim mesmo que eu não precisava chorar tanto. Eu não sou uma pessoa que chora muito, assim. Eu choro, mas eu não choro muito, entendeu? Se eu choro, cai uma lágrima. E nesse dia eu chorei muito, assim, de soluçar, de estresse, de ficar com o olho parecendo que tinha 10 quilos de areia, sabe? Essa coisa assim, de choro intenso mesmo, né? Então eu queria falar para mim mesmo que não precisava ficar tão emocionado assim, que vai dar certo. Vamos liberar também todo esse sentimento de tristeza. Vamos sim. E vai até você naquele momento e se dá um abraço. Dá um abraço, acolhe você mesmo. E podemos mandar amor incondicional para você naquele momento? Podemos. Tá bom. Então respira fundo e pode abrir seus olhos.
E, inclusive, tem uma coisa que é curiosa dessa época, que a minha vida inteira eu sempre fui magro. Sempre fui magrinho, sempre. Fui um moleque magrinho, agora eu tô com 40 anos, eu sou magro. Naquele ano, eu engordei assim, nem sei quanto, porque eu nunca me pesei. Mas se você ver uma foto minha daquela época, eu tava assim, enorme. Enorme. Então foi um ano bem ruim esse. E tudo que acontece de ruim é ligado a esse ano. Que nem quando eu tomo a punição, depois, sei lá, eu nem sei exatamente, 20 e poucos anos depois, 20 anos depois, eu lembro desse dia. São coisas que estão amarradas. Então tem umas coisas ruins que elas vão se amarrando, né, na minha vida. Mas vão, porque a gente não libera. Quando a gente não libera, a gente tem aquela capacidade de repetir padrões. Uhum. Né? Então, com esse sentimento de que eu sou burro, que eu sou incapaz, que eu não consigo, que eu não mereço. Quando você conseguiu a coisa sensacional na sua vida, Sim. tem a repetição de padrão. Exatamente. Mas você tá bem? Tá se sentindo bem? Tranquilo. Tá bom. Vamos continuar? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Eu pego o dado. Pode pegar.